Olá, pessoal, tudo bem? As pessoas estão chegando. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Bom, essa é a primeira é, a primeira live, né? A primeira entrevista de um projeto que eu quero desenvolver. Vão me avisando se o som estiver bom, tá? Por favor. Oi para os meus alunos lindos que estão aí. Que bom que vocês estão por aqui, a Prof fica bem feliz. Então, gente, essa é a primeira live de uma série de entrevistas, tá? Que eu quero começar a fazer aqui no canal para trazer, principalmente assim, voltada para o pessoal que está fazendo vestibular, para a galera que vai estar se preparando para o Enem e também para o pessoal que quer ficar informado, que quer ouvir informações legais vindo de profissionais, né, interessantes. E aí, a minha primeira live hoje é sobre a liberdade de imprensa. Então, obrigada por estarem comigo nesse início. Acho que vai ser um projeto bem legal, então vamos lá. Bom, ontem a gente celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Infelizmente, inclusive aconteceram alguns fatos que não marcaram esse dia de maneira positiva, né? Mas eu queria explicar para vocês um pouquinho, né? Por que dessa data, certo? Ai, meu Deus, mudei a câmera, desculpa aí. Então vamos lá, vamos arrumar. Pronto. Fui acenar aqui e mudei a câmera. Bom, por que da data, né? Primeiro eu quero explicar isso para vocês. Então, essa data foi criada no dia 20 de dezembro de 93 e a proposta dela era celebrar o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o artigo 19, que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, certo? E aí essa data foi escolhida porque ela marca o assassinato de um jornalista colombiano que denunciava, enfim, o narcotráfico, e ele foi assassinado na Colômbia, 3 de maio, e a partir de então a ONU escolheu essa data para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? Então é um fato bastante triste, mas que serve para a gente marcar uma situação, um momento de bastante importância, uma data de bastante importância. Bom, e aí, para conversar sobre isso, eu queria trazer para vocês, convidar vocês para assistirem comigo a entrevista com essa menina. Ela é uma menina, assim, tem carinha de menina, vocês vão ver, mas é uma jornalista incrível, uma pessoa incrível, né? Que é a Aline Dávila. Eu tive a oportunidade de conhecê-la ainda muito jovem e vi ela crescer e, né, desenvolver o trabalho dela, e é super legal estar com ela hoje. A Aline é especialista em literatura infantil e comunicação em sociedade. Ela é mestranda em comunicação, então já queria agradecê-la por dedicar esse momento para estar com a gente, porque quando a gente está fazendo uma dissertação de mestrado, a gente sabe que é difícil, né? Arranjar tempo para fazer qualquer coisa. E ela já atua na comunicação sindical e atualmente ela tem um projeto de jornalismo rural. Então, Aline, estamos esperando você entrar, que todos querem te conhecer. Entra aí. Deixa eu ir acenando para as pessoas. Gente, muito obrigada, aluninhos queridos. Ai, gente, quem tem alunos tem tudo. Oi, Tiffany. Oi, Davi. Gente, vocês podem mandar, tá? Perguntas, certo? Tem uma caixinha com pontinho de interrogação. Vocês podem mandar perguntas. Então, vamos lá. Tá? Vai mandando suas perguntas. A gente já recebeu algumas e eu já vou fazer. Mas... Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, sim. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Então, Obrigada. Eu sei que você...
Obrigada, eu tô super feliz que a gente vai conversar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim, dá para ouvir, fique tranquila, tá? Sim. Eu falei para vocês que ela tinha uma carinha de menina, olha só. Bom, A idade vamos está lá. chegando, mas vamos torcer. Para Oi, disfarçar, oi. né? Vamos torcer para disfarçar. Claro. Ó quem fala, né? Ó quem fala. E essa Aline, galera que tá aí, a maioria são os teus alunos? Quem que é o povo que tá aí com a gente? olha, tem bastante aluno, tem bastante professor também, mas a maioria alunos, alguns. Uhum. Já vou aproveitar para introduzir a primeira pergunta que tem a ver com isso. Alguns que Tá. estão se preparando para o pré-vestibular, né? Que foram meus ex-alunos. Alguns mais jovens ainda, que estão no oitavo, que estão no sétimo. Tem aluno meu aqui do quinto ano, tá? Uhum. Então tem uma galerinha aqui de 10, 11, 12 anos, bem jovens, assistindo lives de informação no Instagram. Que legal. Tá. E é por isso que eu queria começar com uma pergunta que, para mim, assim, talvez para quem é um pouquinho mais ler um pouquinho mais, já tem um pouco de leitura nesse sentido, pode até achar que é uma pergunta meio bobinha, mas eu acho que ela é para introduzir mesmo e para dar uma base para as outras perguntas, porque, como eu falei, tem bastante gente de idades diferentes aí nos assistindo, tá? Bom, eu expliquei para o pessoal, Aline, por que do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu li para eles o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, que fala Sim. sobre a liberdade de imprensa. E eu queria que você, como jornalista, nos dissesse, para você, por que que a liberdade de imprensa deve ser considerado um direito humano básico? Tá. Eu tô vendo que o pessoal tá falando, tem gente do sexto ano, tem estudante, e o Diego também falou que o áudio tá bom. Ai, que bom que assistir uma live com o áudio ruim incomoda muito, né? Não, Então, mas estamos te ouvindo. tá, beleza. Então, quando você me pergunta sobre a importância, né, da liberdade de imprensa, a importância da gente ter uma data que discute sobre isso, é justamente porque a gente enfrenta um momento, e a gente sempre, né, a história nos mostra isso, que a imprensa ela é fundamental para discutir sobre tudo, inclusive sobre as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, né? Além desse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a nossa própria Constituição também garante que a gente tenha direito à informação. E aí, quando a gente fala o que é garantir o direito à informação, está diretamente ligada com a liberdade de imprensa, que é de fato que os profissionais de imprensa, que os jornalistas, editores, redatores tenham liberdade, né, para trabalhar, para questionar, para perguntar, para colocar dentro de um contexto, né, para apresentar para a sociedade quais são os assuntos que estão sendo debatidos na própria sociedade, sobre o que a gente precisa saber, né, para estar antenado, saber o que está acontecendo ao nosso redor, e que a própria Constituição garante esse direito, né? Então, assim, falando em liberdade de imprensa, eu acho que a gente, como jornalista, a liberdade de imprensa é um dos nossos instrumentos de trabalho. Quando a gente sai para trabalhar, para fazer uma reportagem, seja qual veículo for, por exemplo, eu sou redator, eu sou jornalista de uma revista impressa. Quando eu saio para fazer uma entrevista, para conversar com alguém, eu não preciso só de um bloquinho de anotações, de uma caneta, né, de um gravador que seja, de uma câmera fotográfica. Eu também preciso de ter liberdade para poder trabalhar. Eu preciso ter liberdade para poder questionar, né? Liberdade para poder falar sobre os assuntos. E a liberdade de imprensa, inclusive, ela garante que os jornalistas tenham o sigilo da fonte. O que é o sigilo da fonte garantido, né? Por lei aos jornalistas. É quando o jornalista entrevista uma pessoa que não quer ser identificada e, portanto, nem o jornal, nem a polícia, nem a sociedade tem o direito de cobrar do jornalista que ele divulgue quem é essa fonte. Tá, mas ele poderia me perguntar, mas Aline, em quais situações a gente utiliza o sigilo da fonte? Em várias situações.
A primeira delas, por exemplo, é em situação de violência, né? Digamos que eu vou fazer uma reportagem para falar sobre violência doméstica. E aí, uma mulher que sofreu violência, que teve a sua vida ameaçada por diversas questões, topa da entrevista, dá detalhes sobre o que ela viveu, mas ela não quer ser identificada. Isso é muito comum a gente ver no jornal, né? Quando a gente vai assistir alguma coisa, e aí aparece a fonte de costa, a voz distorcida, a imagem distorcida. Por quê? Porque o sigilo da fonte também está garantido nessa liberdade de imprensa. O jornalista ele não pode ser pressionado para que ele divulgue, porque se a fonte não deseja ser divulgada, é um direito dela. Né? E aí, voltando assim, como profissional, não tem como trabalhar sem ter esse direito garantido da liberdade de imprensa. Não tem. Ontem, por exemplo, a gente viu quem está acompanhando o noticiário, né? Quem está acompanhando sobre as manifestações, é um momento muito delicado que a gente está vivendo, tanto na questão de saúde, né, quanto na questão política. E ontem teve uma manifestação em Brasília, no Congresso, e aí um caso que repercutiu muito foi que um dos jornalistas do Estadão, né, o Estado de São Paulo, que é um jornal... Oi? Eu tinha lido que era da Folha, né, mas... enfim, foi uma situação foi do Estadão, na verdade... Tanto ele quanto o motorista dele, o motorista que estava com ele, foram agredidos pelos manifestantes. Era o fotógrafo, na verdade, né? Uma situação assim. E outros que estavam ali também foram xingados. Você tá conseguindo me ver bem? Será que é a minha internet que tá... Sim, sim. Trava um pouquinho a imagem, mas o áudio tá super bom. Pode continuar. Tá. Então, de fato, na verdade, repercutiu em vários jornais e desse jornalista do Estadão que sofreu violência, enfim. Isso é prejudicial para todo mundo, não só para o profissional que se sentiu humilhado, que naquele momento não conseguiu trabalhar, porque nós estamos lá trabalhando, né? É como qualquer trabalho, por exemplo, de um médico que vai até o hospital e que ele é barrado para fazer o que ele vai fazer. Então, a liberdade de imprensa ela garante que o jornalista consiga chegar onde está acontecendo os fatos ali, para que ele faça o seu trabalho de reportar aquilo para a sociedade, né? E também garante que a sociedade vai ter acesso a essa informação, né? Isso. Porque quando existe um ataque ao profissional, não é só o profissional, particularmente ao profissional como jornalista, é também a todo mundo que teria acesso àquele material. Então, quando alguém pratica alguma violência, seja qual for, verbal, emocional, psicológica ou até mesmo física, contra um jornalista, também está praticando uma violência contra o nosso direito constitucional de ter acesso à informação. Ah, legal. Aline, as próximas perguntas têm a ver com essa, tá? Eu já vou aproveitar algumas perguntas que foram enviadas pelas pessoas que viram a divulgação do Instagram e tudo mais, né? É o seguinte, você já trabalhou com jornalismo sindical, né? Eu imagino que seja uma área onde, sindicatos e governo, em geral, não são amigos, né? E então é uma área de embate, certo? Você já teve, na sua experiência, tô falando da questão sindical porque é onde eu acho que isso pode ter acontecido, né? Mas você já teve, nesse seu momento de atuação ou em algum outro, você já percebeu que você sofreu algum tipo de censura no seu trabalho? Ou você viu isso acontecer com uma pessoa próxima de você? Assim? E também, assim, se você puder nos contar a situação, beleza. Se você não se sentir à vontade, também não precisa. É só uma curiosidade. É muito interessante você falar isso do jornalismo sindical, porque, de fato, o jornalismo sindical, ele bate de frente com muitas questões, né? É um jornalismo que tem uma maneira bastante peculiar, né? É uma linguagem bastante específica, inclusive, para falar sobre o que está acontecendo na sociedade. Por quê?
Porque ele olha a sociedade a partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista da classe trabalhadora a qual ele está representando. E aí tem muito embate, tem muita briga, né? Para ser honesta, existe sim. E comigo aconteceu uma coisa bastante chata, né? Que eu considero que foi uma censura. Vocês devem se recordar sobre daquele fato do 29 de abril, que foi o dia em que os professores apanharam em praça pública, né? Foi o dia em que o que estava acontecendo? A Assembleia Legislativa estava votando o regime de previdência dos professores e do funcionalismo público no Paraná. E, enquanto isso, os professores estavam se manifestando na Praça Nossa Senhora de Salete, na frente da Assembleia Legislativa, no Centro Cívico. E eu era jornalista, naquele período eu trabalhava no sindicato, fazia o jornalismo de lá, e estava cobrindo, estava sozinha. A nossa equipe era um pouquinho maior, mas eu estava sozinha. E antes de começar toda aquela questão, enfim, que a gente já vai comentar, antes disso, eu tentei entrar na Assembleia Legislativa para fazer a cobertura da votação. Estava acontecendo a tramitação lá dentro, os deputados estavam lá, né, fazendo os discursos, inclusive os debates, para votar em seguida. E eu tentei entrar para acompanhar, porque eu precisava escrever uma reportagem para informar depois o que estava acontecendo. E eu fui barrada na entrada. E eu informei, olha, eu sou jornalista do sindicato, estou aqui representando, enfim, me identifiquei como é de praxe fazer na comunicação, quando a gente vai cobrir alguma coisa. E eles me barraram, né? Falaram que eu não ia entrar, tava muita polícia, muita polícia, muita gente. E aí a gente tinha identificação de imprensa, enfim, e não me permitiram entrar. E aí eu entrei ali numa discussão, falei, gente, mas eu tô trabalhando, por favor, né? Eu tive que explicar a importância do meu trabalho. Tô trabalhando, eu preciso escrever reportagem, quero acompanhar. E não deixaram eu entrar na Assembleia. Na verdade, eu considerei a Assembleia aquilo... não devia estar fechada para ninguém, né? Pois é. Eu não sei se todo mundo que está por aqui lembra, né? Mas foi uma situação de uma violência que virou notícia fora do Brasil, inclusive, né? Que mais de 240 pessoas foram feridas, muitos professores entraram com uma ação judicial contra o governo e ganharam, né? Então estava muito tenso, o clima era muito tenso. E eu precisava cobrir, precisava falar da votação, e eles não me deixaram entrar. Eu lembro na época que eu divulguei isso, que eles estavam barrando os jornalistas e tudo mais. Só que era uma coisa bastante pessoal, era por ser do sindicato, entende? Não, tá. Os outros, isso. Por ser do veículo específico que estava convocando aquela manifestação. Então, teve outros profissionais que acompanharam de fato. Se vocês forem buscar nos portais de notícia, no YouTube, que seja, como que foi a votação, vocês vão ver que os profissionais de imprensa, os jornalistas, repórteres, estavam dentro da Assembleia. Muitos estavam fora, mas muitos estavam lá dentro, porque precisavam, inclusive, divulgar como os deputados haviam votado. É muito comum em votação a gente dizer quem votou a favor, contra, quantos votos, enfim. Por fim, na verdade, eu encarei aquilo como uma censura, porque eles olharam para o veículo para qual eu estava trabalhando e censuraram o público daquele veículo, né? Eu considerei uma falta bastante grave. Conversei depois com eles, mas enfim, foi uma situação bastante complicada. E por causa disso, por causa dessa censura de eu entrar no espaço que é público, eu fiquei ali fora, depois teve toda aquela violência e eu acabei sendo machucada ali junto com os professores. Ai, meu Deus. Pois é, teve gás de pimenta para todo lado, me atingiu, aí teve que SAMU me atender. Enfim, foi uma cena horrível, assim, né? Uma coisa que os profissionais que estavam trabalhando lá não esquecem, porque de fato foi horrível. Mas travou um pouquinho. Vamos ver se a Aline... Oi. Travou. Oi. Travou um pouquinho, mas voltou. Aline... Quem então, tá ouvindo a gente, manda um oi. Eu acho que as pessoas estão nos ouvindo. Mas por favor, manda oi aí no chat, que é pra gente saber que tá tudo ok, que a gente não tá falando só as duas sozinhas.
Depois eu gravo e coloco no YouTube, não tem problema. Estão mandando coraçãozinho, Ó, então tem acho que gente tá bem. mandando oi. É, Tudo é, certo. tem vários alunos entrando, tem amigos nossos, enfim. É, e a Milena confirmou que estão ouvindo aí. Beleza. Então, Aline, eu vou te fazer uma pergunta, você não vai rir, tá? Porque é o seguinte, mês passado, abril, saiu aquele levantamento dos Repórteres Sem Fronteiras, né? Que é um levantamento que eles fazem todos os anos sobre a liberdade de imprensa nos países, né? O Brasil já não estava numa posição ideal, mas ele caiu 2 Sim, posições, né? E sim, agora ele está no número, é o número 107 do ranking, né? Para a gente ter sim. uma Uhum. ideia, né? A última posição é da Coreia do Norte, que está na posição 180. Que é uma ditadura. Só para a galera entender, na Coreia do Norte, gente, não tem coronavírus. Porque lá tá todo mundo proibido de mencionar a palavra em qualquer rede social. Em qualquer rede. Então não tem, porque ninguém pode falar sobre. Sim, Para vocês verem pois é. como é tranquilo lá, né? E então, assim, o Brasil tá mais perto do último colocado do que do primeiro, que é a Noruega, tá? Sim, Assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que que significa esse tipo de levantamento. O que que significa o Brasil estar numa posição 107 de um ranking de 180 países. Na prática, assim, qual a diferença da gente viver na Noruega, que é o primeiro lugar na liberdade de imprensa, e no Brasil, que é o número uhum. 107? Só, só com relação à liberdade de imprensa, tá, Aline? O resto você não precisa falar. Ah, tá. Gente, na prática, nós temos muito para crescer ainda, né? Na prática, nós precisamos fazer mais lives como essa. Na prática, nós precisamos falar sobre liberdade e precisamos entender de fato por que que ela é importante para a gente, né? Quando a gente está falando de um país que tem a liberdade de imprensa assegurada, nós estamos falando sobre respeitar o direito das pessoas de saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Muita coisa. Inclusive coisas que nesse exato momento tem jornalista apurando para nos dizer daqui a pouco, né? Então, está acontecendo muito sobre política, está acontecendo muito sobre saúde, sobre bem-estar, sobre economia. Na prática, a grande diferença é que a gente ainda precisa, né, dar passos em busca de garantir que a imprensa possa questionar, né, que a imprensa possa ser respeitada, que os profissionais possam ser respeitados, né, que o jornalismo ele tenha como cumprir o seu papel, que são vários na verdade, mas que ele possa cumprir o seu papel de levar para as pessoas o que é de interesse público, né? Do que é importante falar. Beleza. Gente, travou um pouquinho de novo ali. Eu acho que é a conexão da Aline, tá? Mas vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna, certo? Enquanto isso, vocês podem mandar perguntas, ok? Vocês podem mandar ali do ladinho ali do chat tem 2 quadradinhos com um pontinho de interrogação. Oi, travou, mas a gente volta, não tem problema. Eu tava. Desculpa. Não, acontece. Eu aproveitei para. Aliás, esse é um outro problema do Brasil, né? A nossa conexão na internet é Uhum. muito ruim. E aí fica Sim, difícil você garantir também acesso à informação quando a gente tem essas barreiras técnicas também, né? sim, Também tem sim. isso, né? Aline, Sim. a próxima questão é de um seguidor aí que mandou. é, Deixa eu só ver o nome dele aqui. A Universo Educom, o nomezinho, tá? Acho que tá aí nos assistindo. Ele fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você estava nos dizendo agora há pouco,
tá? E tem a ver com tudo que a gente está vivendo nesse momento agora, né? De pandemia. Então, o que que acontece? Ontem, por causa do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, eu estava dando uma olhada em algumas reportagens e eu li uma em específico que falava sobre era uma declaração do secretário de imprensa, se não me engano, da União Europeia, e ele falava que ele estava preocupado com o crescimento do cerceamento da imprensa, por causa... Opa, vamos ver. Calma lá, gente. A gente vai... Meu Deus! Tá difícil, mas vamos lá. Você estava falando bem qual foi a declaração? A declaração do secretário de imprensa da União Europeia. Ele estava preocupado com o cerceamento da imprensa por causa da pandemia. Então, um dos casos que ele citava é o da Hungria, onde foi decretada uma lei que permite a prisão de jornalistas que pudessem ser considerados assim, pessoas que estariam atrapalhando ao combate do coronavírus. Enfim, para a gente ver o nível que as coisas estão chegando, né? E aí, essa pergunta aí do Universo Educom diz o seguinte, ele pergunta assim, vocês acham que de alguma forma a liberdade de imprensa está ameaçada no país? E é possível que a censura volte a acontecer? E aí eu já vou fazer enquanto você pensa na resposta, a gente tem muita essa ideia de censura ligada à ditadura militar, né? A censura de pintar jornal, né? De ter receita publicada no lugar de notícia. Enfim, a gente ainda tem muita essa ideia de censura, né? E talvez essa censura possa não voltar, mas a gente tem outras censuras, né? Mas enfim, deixar para você responder. Você acha que de alguma forma a liberdade de imprensa está ameaçada no país? Olha, fazendo o gancho com o que a gente estava falando anteriormente, olhando para o ranking mundial dos países, eu acho que a nossa liberdade de imprensa ela está ameaçada o tempo todo. Assim como outros direitos fundamentais. Quando a gente corta a verba da educação, a gente está ameaçando o nosso direito de ter acesso à educação. Quando a gente corta verbas da saúde, a gente está ameaçando o nosso direito de ter acesso à saúde. E eu acho que com a imprensa, isso não é muito diferente, na verdade. O que acontece quando a gente naturaliza esse discurso de que a imprensa está tentando manipular, que a imprensa está tentando colocar a gente contra determinado político ou contra determinada ideia, isso já está, por si só, ameaçando ao nosso direito de trabalhar, ao nosso direito de questionar as coisas, inclusive. Então, assim, quando vem uma declaração dessa e diz, poxa vida, mas já pensou prender um jornalista porque ele está tentando divulgar informações que é do interesse enorme interesse público neste momento? Já pensou o quão isso é grave para nós que temos direito a ter esse acesso a essa informação? Então, assim, infelizmente, eu acho que a nossa liberdade de imprensa ela está ameaçada cada vez que a gente naturaliza esse discurso, né? Que a gente naturaliza a ideia de que a imprensa manipula, que a imprensa é ruim, que a imprensa, enfim, está contra as pessoas. O que eu quero dizer com isso não é necessariamente que não existam maus profissionais, tá, gente? Assim como existe profissional ruim qualquer... Em tudo. Inclusive, existem jornais, né, que a gente precisa questionar, inclusive, o que eles estão fazendo no mundo. Porque existe gente ruim para tudo, inclusive na imprensa. Mas a gente precisa compreender que, quando a gente olha para a imprensa como um todo, a gente ainda está falando de uma instituição que nos permite ter acesso ao nosso direito de ter
de ter acesso à informação. Então, a liberdade de imprensa está ameaçada assim. Sabe quando é muito comum a gente, por exemplo, pode entrar no YouTube e ver lá, tem muito vídeo de piada de quando o jornalista está fazendo entrada ao vivo e vem alguém atrás e fala palavrão, e mostra plaquinha, e empurra jornalista, bate, joga água. Quando a gente fala em cercear a nossa liberdade de imprensa, a gente não está falando só de uma coisa distante. A gente está falando disso também. Né? Quando você desrespeita um profissional que está trabalhando, quando você está assistindo o jornal e fala, esse jornal é um lixo, isso é aquilo, isso também, né, de certa forma, desrespeitar, esse ataque à imprensa. Então, assim, acho que está ameaçada e que a gente precisa subir nesse ranking, melhorar essa posição para conseguir, de fato, ter uma imprensa que possa trabalhar, né? E aí, assim, o Brasil, ele tem a situação da pandemia, né? E a gente tem uma situação de polaridade política que começou há alguns anos já. Eu não vou nem falar que foi na última eleição, porque eu acho que não foi né? Uhum. Começa antes. A gente tem, recentemente, né, uma rixa do presidente com determinadas emissoras, né, que ele fala diretamente que essas emissoras, enfim, estão tentando derrubá-lo. Tudo isso, né, vai colocando a gente numa situação meio complicada. Por quê? Porque a gente entra na questão do tal do limite da liberdade de expressão. Eu acho que não tem como falar de liberdade de imprensa sem falar de liberdade de expressão também, embora não seja a mesma coisa, né? Mas assim, eu tava estudando para essa reportagem e eu li uma frase do Noam Chomsky que fala assim: se não acreditarmos na liberdade de expressão para pessoas que desprezamos, nós não acreditamos nela de maneira alguma, né? E aí, ontem, né, a gente tem tido uma série de manifestações. E muitas delas, Aline, pedem especificamente a volta da ditadura militar e a volta do AI-5, né? Então, para quem não sabe o que é isso, o AI-5 foi um ato institucional que abriu o pior momento da ditadura civil-militar brasileira, né? Que foi um momento, assim, de fim do Estado de Direito, né? De cassação de direitos políticos, de, enfim, limitação de participação mesmo na política. A situação da imprensa já estava difícil, né? Nesse momento, enfim. Aline, como que a gente garante liberdade de imprensa e de expressão em meio a um clima de ódio como esse? Você já perdeu a esperança? Ou ainda tem jeito? Olha, como a gente garante? É uma pergunta que eu acho que a gente tem que se questionar isso o tempo todo, sabe? Isso que você falou desse outro ter o direito de dizer, mas o que esse outro está falando, né? O outro tem direito de pedir, mas o que ele está pedindo? Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente também não pode esquecer que a gente se esbarra, a gente não pode, com a liberdade de expressão, naturalizar discurso de ódio. Tem diferença, né? Uma coisa é você poder se expressar, falar o que você pensa, comentar sobre os seus ideais. Outra coisa é você ficar falando discurso de ódio, seja em qualquer lugar que for. Seja na sua rede social, seja na televisão ou em jornal, enfim, discutindo com as pessoas. Existe uma enorme diferença. Né? Porque a liberdade de expressão, ela garante que a gente possa falar livremente sobre as coisas que a gente pensa, desde que a gente não fira o direito do outro de existir, o direito do outro ser quem ele é, o direito do outro se expressar. Então, assim, eu acho, na minha visão, assim, bem particular do jornalismo, e eu acredito que muitos jornalistas pensam sobre isso,
é que uma das questões que se debate muito no jornalismo é sobre essa questão da imparcialidade. Por exemplo, a gente não pode, o jornalista não pode dar a declaração de uma e dar a declaração de outra e acabou, tem que ser imparcial, tem que falar, tem que mostrar o que um fala e depois o que o outro fala e não pode se posicionar. Mas nesse caso, o jornalista seria um belo de um fofoqueiro, né? O jornalista serviria para quê? Para fazer fofoca? Ó, fulano disse que tal coisa. Fulano disse que tal coisa. E aí vira um tremendo mensageiro, né? Mostrando o que um diz e o que o outro fala. Na minha visão, o jornalista tem também, no seu trabalho, o papel de interpretar, de questionar. Né? Quando uma pessoa dá uma declaração, de questionar por que você pensa sobre isso? Por que você pensa isso? O que te faz pensar que está acontecendo isso? E existe uma máxima também que a gente fala contra fatos não há argumentos, né? A gente brinca bastante sobre isso. E dentro do jornalismo também, se chega uma pessoa falando, isso de coronavírus, isso, por exemplo, isso de coronavírus, isso não é doença, isso é invenção. Mas, então vamos aos fatos. Os fatos nos mostram que a ciência já falou que se trata de uma doença. Aí vem a Organização Mundial da Saúde e fala, olha gente, é uma pandemia, tá? Geral, tá espalhado. E esse é um problema de saúde pública que a gente vai precisar lidar. E aí, qual é o papel do jornalista? Né? Onde ele fica no meio disso? Ele pega uma declaração e simplesmente joga dizendo, isso aqui não é doença não, tá? Isso aqui... Mas, em contrapartida, tá a ciência dizendo, estão os especialistas mostrando, né, como que funciona aquilo, as pessoas que estão ali diariamente lidando com esse tipo de problema de saúde pública e estão dizendo totalmente ao contrário. Então, discurso de ódio não dá, gente. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Não pode ser racista. Não dá para ter declaração racista. Não dá para ficar falando, ser preconceituoso, né, com as pessoas, atingir as pessoas de qualquer forma que seja. Não dá. O papel do jornalista não é ser fofoqueiro, de pegar o que uma pessoa fala e jogar simplesmente e sem questionar aquilo. Não é bem por aí. Liberdade de expressão é uma coisa, ódio é outra. Eu sigo alguns veículos de imprensa. E tem um em específico que ele sempre coloca uma frase, ele publica as chamadas. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Ele sempre publica as chamadas e coloca um trechinho do texto. E aí embaixo ele coloca assim, olha, isso aqui não representa a opinião do jornal, né? Isso me faz pensar algumas coisas, Aline. Então, nisso me ajude. Talvez isso seja algo que todo jornal faça, né? Eu fico pensando, por um lado, ele está me dizendo que ele é um veículo plural, que me permite, que divulga informações que não são só a opinião que ele defende. Mas, por outro lado, ele não está me dizendo qual opinião que ele defende. Eu sei que existe, né, o trabalho do jornalista, ele tem que ser imparcial, né, ou buscar isso, mas esse desconforto que eu sinto, né, quando eu olho esse texto e às vezes ele publica umas coisas assim meio tipo, é complicado isso aqui. E aí o jornal se exime da responsabilidade dizendo, olha, isso aqui não é o que o jornal defende. Mas ele não me diz o que ele defende, né? E ele está publicando aquele texto. Esse desconforto, né, que eu sinto, talvez outras pessoas que nos acompanhem, talvez sintam também. Ele é ingenuidade minha ou ele é uma coisa assim, não, a gente tem que exigir um posicionamento maior dos veículos de imprensa e desse em específico, né? Eu, como leitora dele, posso falar assim, tá, mas me digam aí então o que vocês pensam sobre isso. Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta. Consegui. Eu acho que esse desconforto, ele está diretamente ligado a um leitor que tem um senso crítico quando está olhando para a notícia.
né? Então, quando a gente tem um senso crítico e a gente vai buscar uma informação, tem acesso a alguma informação, é muito natural que a gente tenha muito desconforto, né? Porque muitas coisas divulgadas pela imprensa são questionáveis. Inclusive, a própria postura da imprensa é questionável. E não é à toa que existe uma linha de pesquisa dentro da comunicação que se chama crítica de mídia. E aí o que faz? Os cientistas, os pesquisadores, eles pegam o que está sendo dito na mídia, o que está sendo veiculado, publicado, e eles fazem críticas, né, aos veículos, ao conteúdo, à forma, enfim, existe uma infinidade de maneiras de olhar para esse conteúdo e também para quem está produzindo. É bastante comum ver isso de que não é o posicionamento do jornal. Principalmente quando é algum tipo de jornal que promove debate. Então, por exemplo, existem diversos jornais, um exemplo, a CNN, que promove debate, que chama uma pessoa pró-governo e uma pessoa que defende o governo e uma pessoa que critica o governo para discutir. Mas antes de começar o debate ali, o apresentador diz, a opinião deles não reflete o que pensa a CNN sobre isso. É bastante de praxe mesmo, né? Que se diga sobre isso, até porque muitas vezes é justamente o que você falou, para se eximir do que está sendo dito. É um lugar bastante confortável, né? É isso bastante... que eu penso. Porque aí também eu posso divulgar, né, o que eu posso ter ali colunistas que às vezes são polêmicos e chamam atenção para o jornal, né? E às vezes estão divulgando coisas assim questionáveis, tá? Enfim, também quem sou eu para dizer o que é questionável ou não. Mas aí o jornal fala, não, mas isso aqui não é o que a gente defende, né? É uma posição confortável. E eu entendo que ela exista, mas ela me deixa desconfortável. Me deixa desconfortável. Essa discussão sobre imparcialidade, ela é bastante interessante porque vira e mexe é importante que a gente fale sobre isso, né? O que seria essa imparcialidade? Quando a gente conversa entre os profissionais de imprensa e também na própria pesquisa científica, a ideia de imparcialidade é uma ideia superada, né? Que a gente fala que está superada, que é uma questão que a gente sabe que não existe jornal imparcial, que os jornalistas não são neutros, né? E que esse discurso, ele só cabe por exemplo, esses tempos tinha uma chamada do Jornal Nacional da Globo, que falando que o Jornal Nacional era imparcial, que não sei o quê. Isso só serve para frase de efeito, para ficar bonito. Porque, de fato, a gente sabe que a imparcialidade é uma coisa que não existe simplesmente porque nós somos seres humanos, né? Só que, o que a gente... Então, se a gente não pode ser imparcial, mas esse é um discurso que vende, né? O que o jornalista tem que fazer? Eu acho que o grande ponto é que a gente precisa buscar com bastante respeito, com bastante responsabilidade o que vai ser noticiado, mas também buscar a credibilidade que a gente tem com as pessoas. Porque as pessoas ainda acreditam nos jornais. O que o jornalismo diz é importante e as pessoas avaliam que isso é importante. Apesar de fake news, apesar de tudo isso, o que o jornalismo faz é importante e as pessoas sabem disso, né? Eu também eu acho que é complicado quando o jornal coloca assim opinião e diz que, né, não é a opinião do jornal, né? Mas o que seria então o ideal fazer? Os jornais têm a linha editorial, né? Geralmente quando é jornal impresso, sempre tem o próprio editorial no jornal impresso, que lá o jornal conta qual é o seu posicionamento, então. Para mim, Aline, esses são os jornais sérios, que são os jornais que dizem, nós acreditamos em tal coisa, né? Pode ser de forma mais... Tem uns que dizem de forma mais implícita, né? Que jogam uma frase aqui, outra ali. Mas, para mim, os jornais sérios são os que dizem o que eles acreditam para a sociedade. E aí, pode ser, nós acreditamos em uma imprensa livre, nós acreditamos em uma sociedade democrática, nós acreditamos no exercício dos poderes para fazer com que a democracia, de fato, seja exercida.
Enfim, para mim, os jornais sérios são os jornais que falam, olha, nós acreditamos nisso. Que são os jornais que têm editorial, enfim. E aí a gente esbarra de novo naquela ideia de que sempre existe os charlatões, né? Sempre tem a galera que quer ver fogo no parquinho, que quer mesmo ver o circo pegando fogo. E aí jogam as informações para que as pessoas cliquem naquelas informações e venham discutir, debatem, enfim, mas é mais uma maneira de chamar atenção e ter engajamento nas redes sociais do que qualquer outra coisa. Tá. Você falou das fake news, tá? Eu acho que vai ter que ter um momento em que você volte aqui só pra gente conversar sobre isso, tá? Tá. Porque legal. é um assunto que dá pano pra manga, né? E aí a pergunta é do Diego, tá? Ele fez uma pergunta que, enfim, não sei como você vai responder, mas enfim. Ele perguntou assim, acho que a primeira parte dela você vai conseguir responder de boa, mas a segunda... Vou patinar. Não, acho que não é que você... Bom, vou fazer, depois aí você vê. Ele perguntou assim, o que você acha sobre o embate entre jornalismo de qualidade e propagação das fake news, né? Mas aí, depois ele completou a pergunta. Essa foi a parte que meu coração apertou, porque eu realmente não sei, assim. Quem vai ganhar essa guerra? Eu acho que eu quero começar pela parte final. Então, à vontade, do jeito que você quiser. Se eu não me engano, o Diego no mestrado, que ele faz mestrado comigo, também é jornalista, né? Faz um trabalho muito legal com adolescentes, com crianças e adolescentes, tratando sobre direitos. Visitei o perfil dele, inclusive, Diego, olha, eu vou entrar Oi, em contato Diego. com você para futuras entrevistas. Ele é ótimo, o Diego é ótimo. A gente faz o mestrado junto, estamos aí na reta final, né, Diego? Vamos que vamos. Olha, não tem como, no dia a dia do meu trabalho, no dia a dia da pesquisa científica, não tem como eu botar fé de que o jornalismo vai vencer essa briga. Eu não botar fé, o jornalismo vai vencer essa treta. Pronto. O que acontece? Para mim, isso das fake news é uma coisa que a gente precisa conversar bastante, né? Que nos afeta mais do que a gente imagina, do que a gente pode projetar, né? Às vezes uma fake news a gente pode pensar que não está nos afetando, mas quando afeta uma pessoa que a gente conhece, que vai lá, toma uma atitude baseada naquela fake news, ela também está afetando, porque nós somos o coletivo, né? Nós estamos em coletivo na sociedade. Só para as pessoas terem uma ideia, Aline, eu não sei se... Bom, você deve ter ficado sabendo disso, o que aconteceu em Manaus, né? Recentemente, as pessoas, enfim, enterrando parentes e a galera querendo que os caixões fossem abertos, porque foi veiculada uma notícia de que seriam enterros falsos e que era só para alarmar a população e que era tudo uma armação. E aí as pessoas tiveram que abrir os caixões. É uma coisa que a gente pensa assim, não, é filme, é ficção. Não. Né? Não, aconteceu recentemente. Né? E tudo isso enfim, um grupo de pessoas movido por essa notícia falsa que conseguiu empurrar essa galera para tomar esse tipo de atitude. Então, para o pessoal ter uma noção do impacto, né? Sim. As fake news, elas de fato, elas são... Na minha visão, assim, atualmente, elas são nossas companheiras, porque elas estão por toda parte, né? Principalmente quando a gente está falando de um momento difícil, de um momento em que existe muita insegurança, de um momento em que as pessoas estão com medo, porque existe um problema sério sendo trabalhado, aí brota fake news para todo lado, né? Mas como profissional de imprensa, assim, eu não consigo deixar de acreditar de que o jornalismo ele consegue ir mais longe, né? Apesar de que existem
várias pesquisas nessa área de fake news que mostram que as fake news elas são muito compartilhadas, elas têm um alcance enorme, né? E, portanto, têm efeito também. Mas eu quero acreditar mesmo, de fato, que o jornalismo ele tem uma credibilidade ainda, né? Ele desempenha um papel importante demais para a gente colocar ele tipo, como se fosse tão pequeno que não conseguisse combater, né? Eu vejo nas minhas timelines das redes sociais vários profissionais de imprensa, vários jornalistas desmentindo fake news todo dia, gente. Todo dia tem uma coisa lá, tem gente publicando sobre Manaus, sobre a fake news das vacinas. Ai, gente, né? O que foi esse período? E aí a gente se dissemina fake news sobre vacina, e aí a gente tinha uma doença que estava erradicada, e agora volta para o Brasil, volta com tudo. Tem muita gente, tem gente doente, né? Que a gente está falando de fake news de vacina. E aí o que acontece? As pessoas tomam atitudes a partir disso. Mas eu acho que o jornalismo ele consegue fazer um trabalho bastante importante, que é de fato levar para as pessoas o que está acontecendo, né? E para quem sabe, para quem no nosso dia a dia convive com a gente e sabe que está divulgando fake news, dá um toque, gente, sabe? Não tenha medo de falar. Eu acho que esse é um papel importante que o jornalista precisa contar com aliados em toda a sociedade. Para cada fake news, vamos chegar, vamos começar, olha, não é bem por aí, sabe? Mostrar materiais que estão sendo divulgados na imprensa, que aquilo não é verdade, de fato. Não propagar fake news, que isso eu acho que a gente precisa falar mesmo sobre isso. Mas primeiro, antes de tudo, também entender o que é fake news. Do que a gente está falando, afinal de contas? Será que são só aquelas reportagens que mentem? Será que são assuntos inventados? Né? Na verdade, não. O Ministério Público já divulgou, inclusive, uma cartilha para as pessoas aprenderem a identificar o que é fake news. E uma das questões que tem nesse material do Ministério Público é que fake news também é pegar uma notícia verdadeira e divulgar ela fora de contexto. Então, pegar uma notícia que foi veiculada lá em 2015 e trazê-la agora, dizendo que se trata da realidade hoje, isso também é fake news, mesmo que a reportagem seja verdadeira, né? Uhum. Então, eu acho que o jornalismo vence essa briga, porque o jornalismo ainda tem credibilidade, a gente consegue checar. Qual que é o trabalho do jornalista? Como tem alguns estudantes que estão acompanhando a gente, o trabalho do jornalista ele fica sabendo de um fato, e aí ele vai até um local, ou entra em contato por telefone, enfim, com as pessoas envolvidas naquilo, e vai checar o que está acontecendo, né? Vai fazer perguntas, vai analisar documentos, vai analisar ali de forma ocular, ele vai chegar e vai ver, né, o que está acontecendo ali, e vai interpretar aquilo e fazer a sua reportagem. Então, Beleza. assim, eu acho que o jornalismo ainda consegue provar, sabe? Ele consegue, tá aqui, foi dito isso sim, né? Isso é mentira por causa disso. Mas é um trabalho de formiguinha, porque fake news se espalha muito rápido, né? Aline, então assim, a gente tá acabando o tempo, guria. E eu tinha mais 300 perguntas aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você me passe, e aí eu publico nos meus stories, alguns veículos de comunicação que você considera, tipo, legais pra galera seguir, tá? Pode ser você canal quer de YouTube, tá? Enfim. Luana, Oi. você quer tentar ir conversando para ver se o Instagram corta ou você quer encerrar? Isso, eu queria ir encerrando para a gente poder finalizar. Queria dizer para o pessoal que se vocês gostaram, a gente traz a Aline de novo só para, né, tacar fogo no parquinho das fake news. E aí a gente pode estender esse assunto um pouquinho para frente. Eu acho que essa questão das fake news é bem legal da gente conversar mais detalhadamente sobre isso. Dizer para todo mundo que essa entrevista, se você não conseguiu pegar ela inteira do início e ficou interessado, enfim, ela vai estar disponível para vocês
a partir de amanhã eu pretendo. é, Amanhã não, na quarta-feira. Lá no meu canal no YouTube, né? Que é o Histórica, só digitar lá que vocês me encontram, tá? Então ela vai estar lá, mas ela vai estar disponível amanhã para vocês. Ela fica 24 horas nos stories, no meu aqui. E aí eu acredito que a Aline também consegue repostar no dela, se ela quiser, enfim, tá? Semana que vem eu vou entrevistar a Martiane. Eu não sei, Aline, se você se recorda dela. A Martiane, ela vai falar pra gente um pouquinho sobre violência contra a mulher na quarentena. Ah, que legal. Tá? Então, a gente... Vou acompanhar. Esse é o nosso próximo assunto, dia 11, também às 8 horas. A ideia é fazer sempre na segunda-feira, às 8 horas, tá? Eu queria agradecer você muitíssimo. Assim, fico muito orgulhosa porque eu tive muito bebê. Verdade. E é Verdade. muito legal, assim, ver você falando com tanta propriedade sobre o teu trabalho, as coisas que você estuda. Muito legal. Agradecer aos meus alunos. Eu nem vou conseguir dar todos os oi, gente, que vocês me pediram. Agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, tá? Aos meus alunos que divulgaram, fizeram um trabalho super bonitinho de divulgar nas redes deles a entrevista, tá? E agradecer também especialmente ao meu marido, Humberto Piccoli, que me ajudou a montar a luz, tudo. Ah, que legal! Porque... Eu fiquei meio pálida, né? Porque eu não tô preparada. Então, mas eu também só tenho algum recurso porque ele me ajuda. Porque sozinha legal. Eu ainda não conseguia. Então, gente, agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite, uma ótima semana para vocês. E, enfim, né? Vamos continuar torcendo por dias melhores, que eles virão, né? E rebatendo fake news, galera. Por favor, tá bom? É a nossa lição. Ana, Pode falar, te interromper. Tem um delayzinho aí, a gente se... Pode falar. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, bastante surpresa também, porque é muito legal quando a gente consegue contribuir de alguma forma para que a gente possa pensar sobre o assunto, né? A internet, os recursos, a tecnologia permite que a gente possa expressar e contar sobre as coisas que a gente vê no dia a dia do trabalho, mas eu gostaria muito de estar numa rodinha de conversa, de ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Eu vi gente que teve gente falando que todo mundo perde com relação a afetar a liberdade de imprensa, e de fato, eu queria saber, né, das pessoas o que elas acham, né, que afeta, como elas sentem isso no dia a dia delas. Então, obrigada, gente, por todo mundo que acompanhou, de coração, obrigada mesmo, espero ter contribuído para que vocês pensem um pouquinho sobre o assunto, né? Tem muito jornalismo aí pipocando, né? Espero que vocês consigam usufruir disso tudo durante a quarentena também, aproveitar para se informar, fazer disso um hábito, porque é um hábito importante, entrar nos portais, acessar, ir atrás da notícia. E é isso. Obrigada, Ana, pelo convite. De fato, você me viu crescer. Oh, que emoção. Obrigada de coração. Eu estou torcendo bastante pelo projeto. Vou acompanhar da semana que vem. Um assunto que me interessa muito, que eu estou bastante curiosa para saber o que vocês vão conversar. Obrigada. Então tá, muito obrigada a você, obrigada para todo mundo, boa noite, boa semana, nós ficamos por aqui, mas vocês podem acompanhar amanhã nas stories e depois lá no Histórica. Beijo, tchau, Aline, ó. Obrigada. Beijão, parabéns pelo seu trabalho também, eu tô feliz de ter participado do teu programa de entrevista. Ai, que chique, a Globo não me contrata, mas eu não preciso. Atenção, Globo, atenção. Beijo, gente. Tchau, Beijo. Tchau. Tchau. Até segunda, às 8. Até, a gente se vê.